Apresentar, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Boa tarde, meu nome é Cleonir Alves, sou gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul. Vim para o Rio de Janeiro na ditadura dos anos 60. Vim com meu marido e aqui nós iniciamos nova vida. Foi chegando os filhos. Meu marido se chamava Pedro Silva, ele era dublador de filmes para Herbert Richard. E essa era a função que ele tinha, e daí que saiu o sustento para nossa casa. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as coisas não foram muito fáceis, não. A gente não tinha onde dormir, dormimos na areia de Copacabana várias noites. No outro dia nós sacudia a areia da roupa, ia em ritmo de buscar trabalho ou pessoas amigas dele para me dar guarida. Eu já grávida do meu filho mais velho, com 2 meses de gravidez. E as coisas foram assim, mais ou menos se encaixando. Aí ele arrumou um trabalho doméstico para mim na casa de uma família muito boa, que inclusive são meus compadres, que batizaram meu filho. E ali eu fui tomando conhecimento da cidade, até que surgiu a grande enchente da Cidade de Deus, a grande enchente no Rio de Janeiro, que derrubou parte da Rocinha. E nessa tragédia toda que houve, estava sendo construída a Cidade de Deus, que na época era o governador Lacerda, né, Carlos Lacerda. Então, de repente, eu me vi morando na Cidade de Deus, com aquela história de levar pessoas que não tinham casa, coisa e tal. Eu estava em Botafogo, na casa desses patrões que eu trabalhava, e acontece que ali foi o primeiro cantinho que a gente teve como nosso. Aí, nesse período, teve umas casas do governo lá na zona oeste do Rio de Janeiro, e essas casas eram assim, tipo triagem, assim, uns vagão, que as pessoas que não tinham condição se inscreviam pela uma instituição chamada Leão 13, e foi aí que eu botei o pé na zona oeste. E como é que surgiu a sua luta pelas mulheres? Muitos anos depois. Eu fui doméstica e dona de casa por vários anos, até os anos 70, até os anos 80. Eu fui doméstica, tive filhos nesse período, tive 6 filhos, 3 casal, 3 meninas e 3 rapazes. Hoje em dia são todos casados, todos adultos. Uma delas está fazendo engenharia, graças a Deus. Quer dizer, aí eu fico retratando a história. Dormi lá naquela areia de Copacabana sem casa, e agora eu tenho uma linda filha fazendo engenharia para fazer casa para os outros. Que coisa linda, né? Eu acho que isso aí também é uma vitória que só Deus pode explicar. Então, aí, nesse período, a gente teve uma dissidência, né, entre mim e o meu marido, eu me separei. Nessa separação eu fiquei com meia dúzia de filhos, sobrou para a mulher, né, sobrou para mim. Sempre. Aí sempre sobra para a mulher, eles saem de casa, pega sua roupa e vai embora, e a gente fica segurando a onda, né. E foi então que eu comecei a trabalhar novamente como doméstica, abandonando os filhos na casa de vizinhos, de outras pessoas e tudo mais. Mas, por um lado, foi válido, porque eu conheci muitas pessoas importantes da elite carioca que me ajudaram, né? E conheci a família Brizola, que, aliás, era um gaúcho, eu já conhecia do Rio Grande do Sul. Então, nessa coisa de doméstica, eu fui trabalhar na casa da filha de Leonel Brizola, Neuzinha Brizola. Na época do Mitura, ela estava gravando, eu já estava lá na casa dela, né? Então, eu ia todo dia, vinha para minha casa, aquela luta de pessoa que mora na região distante do Rio de Janeiro. Inclusive, eu queria colocar
para você ter um esclarecimento, que Santa Cruz, o lugar que eu moro até hoje, é 60 quilômetros de distância do centro do Rio de Janeiro. É o bairro mais longe que tem no município do Rio, né? E é lá que muitas mulheres vão todos os dias num trem, que na época era horrível, mas hoje já tem trem com ar refrigerado, isso veio agora, né? Foi muito bom, a nova tecnologia trouxe isso. Mas eu passei muito trabalho para criar meus filhos, né? E nunca me prostituí. E também se me prostituísse, eu acho que não tinha nada a ver, porque eu acho que a mulher é dona do seu corpo, ela faz o que ela bem entende e não tem que dar satisfação a ninguém. Eu acho que a autonomia já começa por aí, né? E eu fui aprendendo nessas casas que eu trabalhei, de pessoas, né, da alta sociedade carioca. Eu fui aprendendo, que eu sempre fui muito observadora e sempre prestei atenção. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que a gente não deve baixar a cabeça para nada, que a gente deve olhar no fundo do olho das pessoas, porque ela dizia para mim que só assim eles vão conhecer a tua verdade. E eu nunca esqueci disso. Então, a partir do momento que eu comecei a levantar a cabeça, que eu comecei a perceber que eu era uma empregada doméstica, tudo bem, mas ele era o meu patrão, mas eram seres humanos igual a mim. Então eu conversava normalmente com ele, falávamos de política, falávamos da situação do país, gostavam de ouvir o que eu achava, tipo assim, vamos ver o que uma empregada doméstica pensa. E eu falava do assédio dentro de um trem todo dia, do abuso. Hoje se vê o programa da Globo, né, da Clarete dentro do metrô, ainda bem que ela está no metrô. O trem é muito pior. Mas no trem da Central do Brasil era muito pior, porque eles eram pessoas ignorantes, que se você gritasse pelo abuso sexual dentro do trem, eles te arrasavam com desaforo, que aí você ficava com vergonha, invertia a situação. Eles falam que a culpa é da mulher, que você passava por vagabunda e eles eram honestos. Também fica aí tipo assim, você fica aí me tentando com essa roupa apertada, com esse vestido curto. Então isso não é de agora, isso é de muitos anos, só que a mulher tinha medo de falar, de reclamar, porque recebia em troca desaforos e ofensa. Primeira palavra na época era vagabunda. Hoje eles dizem que é piranha, não sei o que, piriguete, essas coisas. Mas era vagabunda, era uma palavra muito forte que se ouvia. Então todo esse tipo de coisas a gente passou. Mas os meus filhos cresceram e quando eles ficaram adultos, que já começaram, o primeiro casou, o mais velho, e depois os outros vieram casando, que eu me senti só já dentro de casa, aí um belo dia me convidaram. Poxa, Gaúcha, até foi a irmã da Alessi Brandão, que é uma pessoa muito amiga minha, e ela morava ao lado da minha casa. Aí ela disse para mim, Gaúcha, você quer ir para São Paulo na fundação da Confederação das Mulheres Fluminenses? E isso já foi aqui em 82, e eu na Zona Oeste. Aí eu digo, eu vou, não custa nada, eu passei um pouco. E foi o meu primeiro contato com o movimento feminista. Foi ali que eu vi aqueles milhares de mulheres no Iambi e eu me emocionei, mexeu com a minha veia gaúcha, mexeu com a minha veia de revolta de uma guerra que a gente nem entendeu, que se chamava ditadura, que muitas amigas minhas de escola sumiram até hoje, e amigos. Então, aquilo tudo veio aqui, à tona, e ali eu senti um espaço de gritar minha indignação, entende? Então foi uma coisa muito linda e eu nunca mais me calei a partir de 82, foi quando eu ingressei nesse movimento que hoje você está me vendo aqui nessa conferência, nessa terceira conferência municipal, sendo que antes dessa conferência eu tive a felicidade de, devido ao envolvimento no movimento com as companheiras, de levar a
A segunda conferência municipal em 2007 eu levei para a Zona Oeste. Eu consegui ganhar no voto para a Zona Oeste. E a gente fez na faculdade Moacir Ciredes Basto, Universidade, que ele é uma pessoa linda e acreditou no meu trabalho, me fortaleceu. Então, fui me envolvendo. Eu achei interessante uma coisa que a senhora falou ontem, né? Que a senhora gosta de ir bater papo no banheiro, né, conversar com as faxineiras. Uma coisa que eu observei no movimento feminino ou feminista, como você quer entender, que se fala muito nas plenárias do direito da mulher. Que várias instituições estão nestas conferências, que não é de agora, defendendo esse direito à autonomia e à igualdade de gênero. Mas na prática, minha querida sobrinha, não funciona. Ainda. Eu fui uma mulher que nessa época que eu acabei de te relatar, eu tinha 30 e poucos anos, 40 anos. Eu tô com 70 anos, vou fazer agora, dia 7 de outubro. E eu ainda não vi nada de novo acontecer na vida das mulheres a nível delas terem, como que é direito nosso, tanto meu como seu, porque você é uma mulher dessa nova geração, mas você é uma mulher. E a gente ainda não tem acesso às políticas de qualidade para nós ter uma casa digna, para nós termos as políticas públicas de moradia e saúde digna. Nós ainda não encontramos isso. Você falou também da importância do investimento em educação, né? Que essa garotada que está aí. A educação está aí. Você sabe que, inclusive, na minha região, dentro de Santa Cruz, aí você pode ver a pesquisa do IBGE, que foi agora, se não me engano, do ano passado, o mais baixo índice da educação foi Santa Cruz. Então, por aí você pode ver como estão essas famílias. Por que é que está desenvolvendo agora, nessa sociedade que está aí agora, que não se ouvia alguns anos atrás, o estupro de vulnerável? O que é o estupro de vulnerável? É uma criança de 2 anos, de 3 meses, de 6 meses, 9 anos, 10, 12, 15. Aonde está o meu espanto no meus 70 anos? Que eu pensei que quando eu atingisse, se vivesse 70 anos, minha querida, nós estávamos num mar de rosas. E não é a verdade. Porque o que está acontecendo, a violência está invadindo os lares. Sem se falar na mortalidade das mulheres assassinadas. Mas a gente está vendo a falta de respeito, o abuso sexual dos pais sobre os seus próprios filhos. É que a maior parte de abusos sexuais é comprovado, é feito por pais, padrastos ou vizinhos, né? Sempre pessoas próximas. Exatamente, não é nenhum estranho, não é nenhum que mora lá do outro lado da avenida, não. É o que está próximo, o vizinho da frente, da esquerda, da direita, ou então o próprio parente dentro de casa, o padrasto, o pai. Porque uma coisa que eu não consigo, eu quero falar aqui pra você, que eu não consigo entender, por mais que eu fique remoendo, pensando na minha cabeça e buscando motivação, é de um pai violentar um filho. Não consigo entender. Se você me perguntar, eu não tenho como ter de ser resposta, eu vou ficar muda olhando para você. Então eu acho que está na hora da sociedade que nós vivemos mudar os seus conceitos, porque esses que estão sendo discutidos aqui nesse lugar são conceitos que viemos discutindo há décadas e não está resolvendo nada. Então está na hora de nós buscar sentarmos e cada instituição na sua comunidade, eu não sei, ou no meio do poder, sentar com esses senhores que estão aí, Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho,
Secretaria da Saúde, que está tudo intercalado, para fortalecer e perguntar. Vamos botar a pergunta: o que está acontecendo com a família brasileira? O que está atingindo esse lar, que esse pai, o que esse pai não está tendo de apoio para chegar ao extremo de uma violência dessa? É a falta do trabalho para ele sustentar a família? Inclusive eu quero dizer que o que eu me lembro é que o meu pai trabalhou 35 anos na rede ferroviária do Rio Grande do Sul. E eles tinham orgulho, sabe? Eles tinham aquele orgulho de dizer: não, eu me aposentei com 35 anos de trabalho e ia envelhecer com dignidade, que nem isso o INSS tem trazido de respeito, que é um direito do trabalhador. Então eu acho, minha sobrinha, que nós temos que fazer uma mudança, uma reflexão com a sociedade a nível de baixo para cima, ou talvez também de cima para baixo, principalmente de cima para baixo, porque os exemplos que nós temos vendo no governo brasileiro desse país, que não é de agarrar, a corrupção, enquanto muitos estão pobres, poucos estão lá dentro de Brasília, que você vê todos os dias na mídia os escândalos de roubo de verba, verbas que daria para dar educação para milhares de crianças e de jovens. Então, o que está acontecendo? Aí está a degradação da família, porque as meninas com 12 anos se acham na autoridade de sair de casa para ter maiores facilidades, se entregam e voltam para casa porque elas não conseguem resolver a sua sustentabilidade. Elas retornam para casa e ainda trazem mais filho, já com o filho no colo, para a avó ou a família sustentar. Então eu acho que é esses os critérios, na minha visão e da minha vivência, os critérios que têm que ser discutidos são esses. Assim como nós temos aqui, falando de autonomia, de dignidade, de não sei o que, vamos botar aqui conferência para o norteamento, o eixo de norteamento, o que está acontecendo com a família brasileira. Por que crianças são violentadas? Por que é que dentro do Nordeste as mulheres ainda continuam morrendo de fome? Como antes de ontem na minha casa, eu saí daqui, botei na TV Brasil e lá estava falando, você pode buscar os depoimentos daquelas mulheres lá no confim do Piauí, que não tem uma gota de comida, que se ela não plantar, ela não vai conseguir sustentar os seus filhos. Mulheres chorando que eu tive que parar. Eu parei e comecei a refletir: o que eu estou fazendo aqui? Enquanto que milhares de quilômetros de distância, aquelas mulheres lá naquele Piauí, em Manaus, lá no fim do Brasil, não tem o que sobreviver, o que comer, nem uma casa digna para morar. Uma mulher de 33 anos dizendo que a profissão dela é catadora de lixo, enquanto se ouvir e se ver uma situação dessa no país, de uma mulher dizer que a profissão dela é catadora de lixo, eu não acredito numa sociedade digna e sadia. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada. Falei pra caramba.